Os riscos da má alimentação para os pacientes com doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Quais os alimentos adequados para se levar uma vida saudável? De que forma o poder público pode colaborar com a população? No Alerj Debate de hoje, o deputado Nilton Salomão e a nutricionista Márcia Teixeira. Muito obrigada pela participação. Márcia, em geral, a população se alimenta mal? É verdade, até por uma falta de tempo, hoje em dia as pessoas buscam muita praticidade e acabam ingerindo muitos alimentos industrializados. Dessa forma, a alimentação não fica equilibrada e adequada como deveria ser. E de que forma isso mexe com o metabolismo da pessoa? Isso, o que tem acontecido é que a população, nós estamos com um excesso de peso muito alto, a prevalência entre os adultos está em 40%. E o excesso de peso acaba sendo um fator de risco para outras doenças, né? Como no caso o diabetes. Sim, e aí, deputado, essa é uma preocupação do senhor, inclusive por uma lei que o senhor fez, né, que cria um grupo de trabalho e no Sistema Único de Saúde o atendimento para o portador dessa doença. Como é que isso funciona? Pois é, nós observamos, provocados até pelas associações de diabéticos, que precisávamos unificar, né, os procedimentos e a atenção ao diabético. Nós temos aí variando de 8% a 11% da população portadora do diabetes. E por isso a Lei 3.885, que nós aprovamos aqui... Isso aqui no estado do Rio. Exatamente, nós aprovamos aqui em 2002, da minha autoria, como também do então deputado Sérgio Cabral, hoje governador, do então deputado Paulo Pinheiro, hoje vereador. Essa lei, na verdade, ela quer trazer não só essa discussão, mas um conjunto de medidas que sejam organizadas, que deem uma ação unificada, e não só a ação unificada, mas também que facilite, né, a chegada de recursos para o atendimento em todos os municípios. Nós temos visto problemas, às vezes, de municípios que não têm, por exemplo, o cadastro dos diabéticos, e aí dificulta a chegada do recurso, porque o recurso chega na medida que é informado o problema e a quantidade. Mas, especialmente, nós estamos observando que a questão da alimentação é fundamental. O grupo de trabalho que o secretário Sérgio Cortes criou, né, previsto na lei, ele tem Esse participação... grupo de trabalho, ele funciona no Sistema Único de Saúde? Ele está funcionando sob a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, sim, mas com técnicos e profissionais da área da Secretaria Estadual de Saúde, das prefeituras da cidade do Rio de Janeiro, representando a região metropolitana, da cidade de Teresópolis, representando o interior. O Conselho Estadual de Saúde tem assento, e também os próprios diabéticos através das suas associações, que é representado pela UADERJ, União das Associações de Diabéticos do Estado. E vários temas estão sendo abordados. E essa questão da alimentação, que você trata hoje aqui, ela tem se mostrado, vamos dizer assim, fundamental, a orientação, e não só a orientação, o processo educacional, mas talvez até mesmo que a gente avance em alguma legislação que possa induzir, não é, uma boa alimentação, ou, uma outra linguagem, inibir algumas práticas que às vezes se vê, não é, em cantinas de escolas, ou no próprio comércio, não é, como, por exemplo, a doutora Márcia pode falar, essa questão do esclarecimento do que é o light, do que é o diet, o que impacta isso na vida das pessoas, não é? Agora, veja bem, ele estava colocando aqui as merendas, por exemplo, nas escolas. A criança é mais difícil, né? Porque você tem que estar do lado controlando. O professor talvez não vá ter tempo suficiente para fazer isso, principalmente na hora do recreio. Mas, enfim, e como é que se faz um controle da alimentação dessa criança quando ela está na escola? Porque enquanto está em casa, o pai está ali olhando. Se bem que tem pai e mãe que também não olham, né? A gente vê isso porque o número de crianças obesas é muito grande hoje. É verdade. Precisa ser um trabalho conjunto entre escola, família e as crianças. Um passo importante é a escola ter um planejamento, uma educação alimentar dentro do seu planejamento político, né? Ações que tragam conhecimento para a criança, para que ela mesma possa fazer escolhas mais saudáveis. Agora, para isso, a escola também tem que estar apoiando. Então, a cantina é um elemento importante.
É um alimento que faz parte da escola, também faz parte do processo educativo. Então é importante que ela ofereça alimentos saudáveis e não só refrigerantes, frituras, batata frita, né? Então, se a cantina tiver alimentos saudáveis para oferecer e a escola tiver um planejamento de educação alimentar, ela vai estar envolvendo os funcionários, as famílias e as crianças. E só assim você vai conseguir um retorno melhor na questão da alimentação. Essa questão da escola, eu queria te trazer essa informação. Nós estamos nos aproximando da secretária estadual de Educação, a Tereza Porto, que já se mostrou muito sensível a que se possa fazer um programa conjunto, quer dizer, ações, e a gente acredita, isso tem sido os melhores resultados em qualquer setor, que a escola, não é, pode, aquela história tradicional do pai ensinar o filho, nós estamos observando hoje que os filhos estão ajudando a ensinar os pais. Sim, eles então, aprendem na escola e levam para casa. Exatamente, nós estamos começando a trabalhar, já tivemos a primeira conversa com a secretária, vamos ter em um outro momento, não é, uma evolução de uma ação nas escolas envolvendo a Secretaria de Saúde, não é, e a Secretaria Estadual de Educação. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Márcia. Hoje se fica muito mais no computador do que se vai para o play ou vai para a rua brincar, enfim. Esse seria um fator para que evidenciasse o porquê dessas crianças estarem mais obesas? O sedentarismo ele é muito alto na nossa população, está em torno de 70%. E as crianças, né, desde pequenas já formando seus hábitos, ficam muito tempo, como você disse, na frente da televisão, do computador. Então elas têm um gasto energético menor e muitas vezes, naquele momento, elas estão ali consumindo um alimento também. E sem falar que na televisão tem as propagandas de alimentos que incentivam o consumo de alimentos que normalmente são ricos em gorduras, em açúcares e sais, né? E muitas vezes acompanhado também de brinquedos, brindes. Então, quando os pais vão ao supermercado e levam os filhos juntos, às vezes fica uma verdadeira batalha, né? Porque a criança está ali, ela está vendo, ela quer levar aqueles alimentos que são veiculados para ela. Bom, mas enfim, criança então não pode ficar só sentada no computador, né? Ela tem que fazer alguma coisa fora de casa. Ou um esporte, ou mesmo que seja uma caminhada, enfim, alguma coisa que tire ela daquele sedentarismo de ficar ali sentadinha ou na televisão ou no computador, porque também não... Essa sua orientação é importante porque quando a doutora Márcia fala, né, eu fiz essa figura que é uma figura hoje presente nas casas, nos apartamentos, quer dizer, é a figura do jovem sentado à frente do computador e com um saco de alimento industrializado. Sim. Né? A festa é essa, é a imagem lá e aquele são alimento... todos os prazeres que ele pode buscar, né? Exatamente. Não é, como os pais não é, conduzirem o que fazer, que sugestão se pode te dar, né? Isso é bem interessante. A gente fala então um pouco mais disso no próximo bloco. O Alerj Debate vai para o intervalo, mas se você quiser mais dicas, não sai daí não. O Alerj Debate está de volta discutindo o tema alimentação para pacientes com diabetes. A gente estava falando das crianças, vamos voltar às crianças. Agora, de que forma os pais podem tomar conta dessas crianças? Porque às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, fica em casa com a empregada não tem o mesmo cuidado que um pai ou uma mãe, e ele vai sentar no computador, vai abrir um saquinho de biscoito, vai fazer um brigadeiro, enfim, ele vai fazer alguma coisa para ter o máximo de prazer possível, principalmente o pai e a mãe não estão em casa para vigiar. Como é que fica uma história dessa? Assim, a solução seria não comprar esses produtos? Você tocou num ponto interessante, porque eu costumo dizer que o hábito alimentar da família começa ali no supermercado, na hora das compras. Então, se você precisa evitar esses alimentos industrializados, procure não levá-los, né? Diminua, ou então diminua bem a quantidade que você vai levar. É uma questão de apoio. Como eu falei nas cantinas, em casa também você tem que ter os alimentos mais saudáveis disponíveis. Então, frutas à vontade em casa, pode fazer um suco, não levar o refrigerante. E, claro, proporcionar uma atividade física que é muito importante para ajudar, para contribuir no controle metabólico.
estipular alguns horários para fazer atividade física, outro horário que ele poderá ficar na frente do computador ou da televisão e proporcionar uma alimentação mais saudável possível dentro de casa, dentro da geladeira. Agora, produtos light, diets, eles todos, eles têm uma função importante numa situação como essa? Os termos já geram um pouco de confusão entre diet e light, É né? bom a gente até deixar claro para o telespectador. Isso. O diet são alimentos preparados para fins específicos. Então, são alimentos que normalmente são retirados ou fica uma quantidade considerada insignificante de um nutriente. Por exemplo, para o diabético, é retirado o açúcar, né? Se for uma pessoa com uma pressão alta, é retirado o sal. Então, são alimentos destinados a esses fins. Os diets. Mas é bom lembrar que quando você retira um nutriente, muitas vezes você leva outro para compensar. Então, no caso de um chocolate diet, que as pessoas muito, né, comentam, às vezes até querendo perder peso, vou comer um chocolate diet para não engordar. Um tablete de 100 gramas. Então, quando ele é retirado o açúcar, muitas vezes eles elevam o teor de gordura. Sim. Então, o chocolate diet, ele pode ter mais calorias do que um chocolate Sim. comum. Uhum. Ele só não vai ter a sacarose, o açúcar que o diabético não pode consumir. Já os lights são diferentes, eles têm uma redução de pelo menos 25% do valor calórico. Pode ser maior, né? E você pode estar tirando as calorias, retirando um nutriente ou outro. O que é muito importante para a população é ler os rótulos nos alimentos, nas embalagens dos alimentos. Mas os rótulos são tão pequenininhos também, as pessoas não conseguem enxergar. Mas quanto mais as pessoas buscarem essa informação, quanto mais elas procurarem ler, debater e questionar, as coisas acho que vão melhorar e a tendência é o rótulo também vir com um tamanho maior e mais explicativo. Ali no rótulo... até pode falar sobre isso, aumentar os rótulos, as letrinhas do rótulo é bem importante, né, deputado? E até dar informações. Nós agora estamos trabalhando um projeto mais voltado para a questão dos produtos orgânicos, para salientar cada vez mais essa informação do que é o produto orgânico. Evidentemente, esta questão do rótulo é sempre uma luta, né, entre o volume e não é o tamanho que a indústria do produto coloca e o interesse nosso em que aquela informação seja Sim. maior. Há evoluções em vários pontos, por exemplo, não se as tinha bulas, nem as tabelas calóricas, hoje se tem, enfim. As bulas de remédios, nós estamos tendo avanços, não é? Nessa área também temos um projeto de nossa autoria para facilitar o texto dos médicos nas indicações, mas especialmente nos produtos industrializados, há esse confronto entre o interesse da indústria e o interesse nosso. Uhum. Nós precisamos avançar sim para que a informação, porque a doutora Márcia foi muito clara, quer dizer, a informação é tudo. Nós temos gente consumindo produto light, feliz da vida, achando que está tudo resolvido. Às vezes um diabético, um hipertenso, está cometendo um erro, né? Se ele está comendo light, aí ele está cometendo um erro. Porque ele tem que buscar o diet nesse caso, então. Sim, tem que buscar o diet, ou se ele for um diabético controlado, ele eventualmente até pode consumir o light, né? Mas é importante ele ter essa noção das diferenças e ler os ingredientes que compõem aquele alimento. Ali tem que estar muito bem especificado. Deputado. Porque nós estamos vivendo num mundo de muitos avanços da ciência que coloca muita coisa à disposição. Mas, por outro lado, para entender tudo isso, nós precisamos estar informados. Essa questão da alimentação, eu tenho observado, acho que ela é crucial. E aqui quero voltar na condição, não de deputado, mas de pai, porque eu lembro, na criação dos meus filhos, e a minha mulher, até pela formação dela como médica, ela orientou muito bem, não é, na hora da alimentação, o que comer, ela falava até na ideia do prato com 5 cores, não é? Porque as 5 cores colocam ali todo tipo de alimento necessário de forma equilibrada. Uhum. Hoje a gente tem nas casas os pais, em função do tempo, da correria, às vezes mesmo de dificuldades financeiras. Nós temos conhecimento de lugares onde as pessoas, pelas dificuldades financeiras, as crianças comem miojo porque gasta pouco gás, não é? Rapidinho ele faz, mas o que representa isso?
e a gente sabe que aí é um problema de dificuldade financeira, tal, mas tem um aspecto do hábito. Um pai, uma mãe tem que se concentrar um pouco nesta orientação, de dizer da criança. A criança, a doutora Márcia pode falar melhor, quer dizer, o gosto, ele é registrado para uma criança em determinado momento, o que faz futuramente gostar do legume ou gostar da fruta ou não gostar. Nós temos crianças que não gostam de frutas, não gostam de legumes. Não é? Isso eu acho que é uma questão mas que... tudo isso é um aprendizado, né, deputado? É só uma questão de hábito? É uma questão de hábito, fundamentalmente. Primeiro, os pais precisam dar o exemplo. Não basta eles quererem que os filhos comam as frutas e não terem o hábito de comer em casa e nem de comprar. A criança não vê o pai comê-la, por que ela vai ter que comer? E segundo, a criança muitas vezes ela tem, depende da faixa etária, ela tem o que nós chamamos de neofobia alimentar, que é como se fosse um medo àquele alimento que até os primeiros meses ele era apresentado em formas de papas, né, papas de frutas, amassadinhos. Quando ele começa a perceber o alimento, estava muito modificado. Então, quando ele vem in natura, ela não reconhece de imediato. Então, ela precisa provar aquele alimento novamente e reconhecê-lo como um sabor agradável ou não. E não é na primeira ou na segunda tentativa que às vezes a criança passa a aceitar. Então, deixa passar alguns dias, depois apresenta novamente o alimento. Existem várias pesquisas que demonstram que a criança precisa experimentar pelo menos umas 15 vezes um alimento para dizer que ela realmente não gosta ou não tolera aquele sabor. A família, como o deputado citou, ela é muito importante nesse processo. A escola é importante, mas a família tem uma importância muito grande, né? E ela precisa ser parceira daquela escola na formação do hábito. Não pode só achar que se a escola tiver uma cantina saudável, oferecer uma alimentação saudável, aquilo vai estar sendo garantido ao filho. Não, eles precisam participar ativamente. A gente sabe também das questões financeiras, mas existem alternativas que você pode estar comprando. Os legumes, hortaliças, eles uma são forma baratos, de são preparar, bem mais baratos você do que você comprar o próprio macarrão, entendeu? E assim, são coisas cruas que você come que ficam excelentes e que alimentam, São né? fontes de vitaminas, Exatamente. de minerais, de fibras, né, que são nutrientes essenciais. Eu acho que né? nesse caso é a falta de informação mesmo, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais, sobre campanhas sobre isso, deputado, no próximo bloco. A gente faz mais um intervalo, é só um instante. O Alerj Debate está de volta discutindo o tema alimentação para pacientes com diabetes. Deputado, no último bloco a gente encerrou falando sobre a alimentação, mas que poderiam faltar ou não campanhas educativas para que as pessoas trocassem o macarrão ou só os carboidratos que engordam e não têm tantos nutrientes ou proteínas quanto os legumes e as verduras, que muitas vezes são mais baratos do que esses outros produtos. É verdade. E nesse ponto, eu creio que a presença do profissional nutricionista é muito importante, porque a gente começa a ver cada vez mais a valorização do nutricionista pela palavra, não é? Pela confiabilidade, porque uma coisa é alguém estar dizendo, dando uma opinião, outra coisa é uma profissional que hoje cada vez mais está presente, já tem legislação que determinadas empresas já têm que ter, mas quanto mais a gente colocar a palavra do nutricionista, nós vamos avançar vamos dizer assim, na compreensão da importância dessa alimentação, né? A doutora Márcia tem alguma experiência, inclusive numa escola que ela trabalha, quer dizer, tem uma experiência muito interessante e mostra que nós vamos falar mais do assunto, nós vamos ter o poder público envolvido, sim, porque isso é um problema da família, mas é um problema do poder público que ele paga um preço lá na frente. Sim. Não é? O problema do diabetes, adulto, o problema da hipertensão, o problema que vai onerar o serviço público, vai bater no serviço de saúde público, vai aumentar esse drama da saúde. Eu tenho dito que eu entendo que o problema da saúde hoje se envolve a questão de gestão, questão de recursos, né? Também uma corrupção que tem que ser combatida mesmo. Sim. Mas
a questão da informação. Nós temos que saber... Informação e prevenção, porque a informação vai gerar a prevenção. A prevenção, com né? certeza. Mas eu acho que o papel dos nutricionistas é hoje muito significativo. Então, né? você acha que uma parceria do poder público com a categoria dos nutricionistas seria super importante para que a população ficasse mais informada? Sim, eu acho que cada vez mais nós colocarmos o profissional nutricionista Ele mesmo poder fazer nas a propaganda, escolas, nas as empresas, campanhas, na mídia. na mídia, não é? É muito importante, porque é uma palavra de quem conhece, de quem tem estudado todo esse processo, não é? E tem tido a experiência do dia a dia. Agora, falando em adultos diabéticos, na verdade, a Alerj aprovou a lei antifumo, que você agora não pode fumar em lugar fechado de jeito nenhum, tem que fumar não sei quantos metros de distância, enfim. Isso favorece, na verdade, ao diabetes? Sim, favorece, porque o fumo também agrava a condição do diabético, né? Então, se ele... Tanto passivo quanto ativo, porque o diabético não pode fumar. Não Não deve, é né? recomendável, não deve, né? Aliás, ninguém deve fumar, né? É recomendável, principalmente quem apresenta uma doença crônica, como é o caso do diabético. Então, essa lei, com certeza, vai favorecer. O governador Sérgio Cabral tem dado uma excelente contribuição na medida em que ele percebeu e enviou para cá a mensagem. Essa lei não é de nenhum deputado, é do Poder Executivo, que, ouvindo a sua área de saúde, viu os dados que são alarmantes e mandou. Os deputados foram muito firmes em acatar a lei, aprovar como ela veio. Ela é dura, num bom sentido, não é? Nós tivemos até uma emenda proposta aqui, que não foi acolhida, e permitiria fumar em área, vamos dizer assim, tipo uma varanda que tem um pedaço aberto e tal, mas nem isso a lei permitiu. Tem que ficar bem longe. Tem que ficar... Só pode realmente fumar em local aberto, onde a fumaça possa ser dispersa. Então, nesse ponto, os diabéticos vão ser muito favorecidos. Quer dizer, acho que a população em geral vai ser muito bem favorecida. Como também eu quero registrar aqui a atenção do governador com uma questão que nós tratamos aqui outro dia na TV Alerj, que foi o problema da retinopatia, da necessidade do exame de fundo de olho. O governador acolheu a proposta de um serviço móvel, já solicitou ao secretário Sérgio Cortes que faça esses estudos, e eu creio que a qualquer momento nós vamos estar com esse serviço funcionando aí, salvando pessoas da cegueira. Agora, eu tenho um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que estima que vai ter um crescimento de 72% no número de novos casos de diabetes no mundo, né? Até 2025. Ou seja, é grande esse número. O que precisa ser feito? Quer dizer, é só campanha e as pessoas terem essas informações? Ou há uma predisposição genética também? Porque tem gente que tem família, tem familiares com a doença e que já nasce com ela. Existem basicamente dois tipos de diabetes, né? O tipo 1, que ele pode se manifestar na infância ou na adolescência, e o tipo 2, que ele tem uma influência familiar, né? Então, que é o diabetes que surge após os 30 anos, 40 anos. Se bem que hoje em dia, com a questão do excesso de peso, mais precocemente esse diabetes tem se desenvolvido, inclusive até em jovens. Então, além de... Sabendo-se disso, deve-se tomar que cuidados, procurar desenvolver uma alimentação saudável, a prática da atividade física, que isso pode retardar ou pedir que essa doença venha se manifestar. Ingerir muito açúcar causa diabetes? Porque isso é uma pergunta que todo mundo faz e não é muito esse o caminho, entendeu? Exatamente, porque o que acontece? O diabetes surge, no caso do tipo 1, quando a célula beta ela não produz mais a insulina. E no tipo 2, quando ela tem uma dificuldade em produzir. Mas não é o açúcar que vai causar. Agora, o excesso de açúcar leva a um excesso de peso. Sim. E esse excesso de peso, pode então, contribuir para você ficar diabético. É um fator de risco para o diabetes. E para outras doenças também, doenças, né? Deputado, a gente tem 2 minutos, eu queria suas considerações finais aí. Eu creio que a abordagem do tema da questão do diabético, ela vai trazer muitas contribuições em todos os sentidos. Só o fato do cidadão ter a informação já vai ser um grande avanço. Mas nós queremos mais. Nós queremos que o poder público assuma
o seu papel, não é, com políticas públicas bem definidas, com condições de operacionalizar, isso nós vamos colher excelentes resultados na redução do sofrimento e na redução dos gastos públicos. É nisso que nós estamos trabalhando. Se gasta muito? Gasta muito a consequência, por exemplo, de um diabético que chega à necessidade de ter um transplante de rins. Um transplante de rins custa 100, 150 mil reais. Olha o gasto, usa uma pessoa. Então, a prevenção, ela é boa porque reduz o sofrimento da pessoa e reduz o gasto do poder público. E o da própria pessoa também, porque vai tomar remédio até conseguir. E muitas vezes, sendo uma doença crônica, é para o resto da vida. E muitas vezes o dinheiro sai do bolso dele, não é mesmo? Sim. Porque às vezes não chega o remédio a tempo, a fitinha não está, e enfim, é isso mesmo. Doutora Márcia. Eu acho muito importante as palavras do deputado, realmente as políticas públicas têm um papel muito importante nisso, né? Que essas ações sejam prioritárias na agenda e que isso abra uma discussão com a comunidade para ela e a população tomar mais conhecimento dessa doença, como pode ser evitado e melhorar assim a qualidade de vida das pessoas. Se alimentando bem, Se alimentando bem e atividade física. Muito obrigada pela participação dos dois. O Alerj Debate fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site www.tvalerj.tv. Até a próxima.